E vou começar por a minha apresentação, enfermeira Hélia Ribeiro. Eu trabalho no Hospital de Santarém já desde 2005. Estou a exercer funções no Hospital do Dia do Departamento de Medicina, ou seja, nós abrangemos 5 áreas, entre as quais Neurologia. E tenho também concluído uma pós-graduação em esclerose múltipla pela Universidade Católica Portuguesa do mês passado e estou inscrita na SPEM. Sou também portadora de esclerose múltipla e utilizo muito o meu exemplo como portadora e como enfermeira para explicar aos doentes que a doença não confia em ninguém, a nada. E peço muitas vezes olhem para mim que eu tenho a doença, mas também sou enfermeira e nada me... Esta é assim. Vamos iniciar a próxima apresentação do professor doutor Juan Hervano, que exerce funções na unidade de hospitalização domiciliar. Aliás, o professor doutor tem um currículo muito grande. É licenciado em Medicina pela Universidade de Córdoba, é doutorado em Medicina pela Universidade da Extremadura, é assistente graduado sénior de Medicina Interna, é diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Santa Luzia de Elvas, corrija-me se eu errar alguma coisa, é coordenador da Unidade de Hospitalização Domiciliária no Hospital Santa Luzia em Elvas, é também coordenador da Unidade Funcional Covid-19 e também da Unidade Funcional de Consultas Externas. Mas há mais gente no hospital, hein? Também. Também é professor auxiliar do Departamento de Ciências Biomédicas da Universidade de Extremadura. Não errei nada, não? Não. E também iniciou há 3 semanas um projeto de hospitalização domiciliária no Hospital de Santa Luzia e vamos dar início à sua apresentação porque foi-me dito que o professor doutor está condicionado no tempo, que não poderá estar esta hora toda, é só tem o tempo programado para a sua apresentação e depois vai-nos dizer sayonara, não é? Bom, eu tentarei estar o tempo todo da apresentação. De fato, eu estou de prevenção, eu estou de serviço, não é? Mas pronto, eu agradeço o convite que me foi colocado pela Sandra em nome da sociedade. E muito bem, pronto, ela me pediu para eu dar a minha opinião em termos de hospitalização domiciliária. Eu já falei com ela, efetivamente, nós levamos apenas 15 dias, começamos a nossa atividade a 16 de novembro, desculpe. E uma das patologias que eram suscetíveis de poder estar na nossa unidade eram os doentes com esclerose múltipla. Como vocês sabem, pronto, a esclerose múltipla tem uma ampla gama de sintomas, não é? E também implica uma diversidade em termos de gravidade da doença, pelo qual este tipo de doentes tem que ter um plano personalizado, não é? de tratamento. Quais são as vantagens que podem aportar a hospitalização domiciliária neste tipo de doentes? Por uma parte, é o tema da reabilitação nas deficiências neurológicas. Por outra parte, é a assistência às necessidades pessoais deste tipo de doentes, participar em terapias cognitivas, ou como possam ser terapias da fala, apoio nutricional, etc. Com isto vamos a tentar ganhar na diminuição do avanço da doença, não é? Como já está demonstrado, há estudos que demonstram. E depois também vamos a tentar aliviar e prevenir determinados sintomas que por vezes são muito comuns na esclerose múltipla, como é a depressão e a ansiedade, não é? Tratar o doente no seu domicílio vai supor umas vantagens, não só já desde o ponto de vista de saúde, como vocês sabem, são doentes que vão a ter terapêuticas imunossupressoras, com o qual a tirar este tipo de doentes do hospital
já temos uma vantagem na prevenção de infecções nosocomiais, mas também vamos a ter uma vantagem desde o ponto de vista psicológico. O doente vai estar no seu entorno, vai ser tratado no seu domicílio, com tudo o que conlleva de benefício. Nós, quando planificamos o tema dos doentes com esclerose múltiple, obviamente cada unidade de hospitalização domiciliária é uma realidade diferente. Neste momento, nós, como já diz, começamos a funcionar. De facto, nós não temos nem bombas infusoras nesta data, mas sim que se planteia o problema, por exemplo, da administração dos bolos de corticoide, não é? Nós somos uma equipa formada por mim e mais 3 enfermeiros. Podem imaginar o limitado da nossa atividade. Neste momento, nós temos uma capacidade de 5 doentes. No pior dos cenários, até poderíamos ter um 6º doente, mas obviamente a perfusão de um corticoide implica que quer o médico, quer o enfermeiro, durante o tempo de perfusão, tem que estar lá, não é? Em previsão de possíveis efeitos secundários. Para nós é complicado, neste momento é complicado, mas vamos a tentar. De facto, ainda não tivemos oportunidade, não tivemos nenhum doente, mas obviamente se nós temos um doente vamos a ter que adaptar a nossa realidade, não é? Já veríamos como para a perfusão deste tipo de fármacos neste tipo de doentes. Então, pronto, eu já digo, não falo desde a experiência porque eu não tenho neste momento experiência nenhuma no tratamento de doentes em domicílio com esclerose múltiple, mas sim que eu acho que são benefícios o tratamento deste tipo de doentes na sua casa. Obviamente, não sempre e não todos os doentes vão ser suscetíveis deste tratamento, mas nós esperamos que a maioria delas se possam beneficiar da nossa intervenção. E não sei se vocês têm algum tipo de pergunta, algum tipo de questão nesse sentido que eu possa mais ou menos resolver, não é? Ou dar o meu aporte. Não estou a ouvir. Agora sim. Tenho uma pergunta. Qual é os vossos objetivos a médio e a longo prazo? Porque nós sabemos que, felizmente, vós não tendes tantos doentes como nós aqui em Santarém tem. E qual vai ser a taxa de sucesso? Nós em princípio vamos a tentar que todo doente que entre com um surto, com um brote de esclerose múltipla, possa realizar o tratamento de forma, bem seja de uma forma aguda ou em aqueles casos que seja de uma forma programada, não é? Nós não temos neurologia, como não sei se vocês sabem, mas nós não temos neurologista no hospital. Este tipo de casos são vistos pela medicina interna. E eu, como diretor do Serviço de Medicina Interna, posso dizer que realmente temos poucos casos. Poucos casos por quê? Porque a maioria dos casos já são seguidos noutros hospitais e quando o doente tem algum tipo de sintoma, realmente não recorre a nós, sino que vai lá ao hospital onde é tratado. Nós temos o mais perto de nós, é Évora, mas por vezes que se fazem algum tipo de tratamento programado e neste momento estão a ser feitos no hospital de dia. O que nós queremos é que esse tipo de tratamento ser feitos por nós, bem no domicílio, casos que sejam um bocadinho mais especiais, poderia até ser realizado em hospital de dia, mas depois o doente volta ao domicílio. E somos nós que vamos a fazer o seguimento diário desse doente. Eu calculo que o número de doentes a médio prazo não deve, já digo pelas características do nosso hospital, não tem neurologia e tal, mas eu calculo que é à volta de um doente, 2 doentes, como muito um doente por mês, não é? Obviamente, quando já se tenha conhecimento do que nós estamos a fazer, vamos a tentar captar todo esse tipo de doentes. Tudo o que são exames complementares e demais somos nós a tratar, nós temos já ressonância em Porto Alegre, nós trataríamos de tudo, quer do início, quer da ressonância de controle, se fosse preciso, e articular com a neurologia. Neste momento, eu já tenho, desde há uma semana, um neurologista que vem a Elvas uma vez por semana, se não me engano, uma vez cada 15 dias.
com o qual já poderíamos articular de outra forma, não é? E passar a tratar doentes que são agora, neste momento, seguidos noutros hospitais, a ser tratados na nossa área. Com o qual, já digo, eu calculo que, e espero, pronto, uma média de 1, 2 doentes por mês. Outra pergunta aqui colocada por outra pessoa, por quem está a assistir, perguntou se pode-se integrar o serviço de apoio a outros técnicos, como fisioterapeutas ou terapeutas de fala. Sim. Tudo bem que agora estou na fase embrionária, mas utilizar não, e pedir ajuda a outros técnicos também irá ser um objetivo não a médio prazo, mas a curto prazo. Não é? Sim, nós a curto prazo tínhamos, de facto, quando eu fiz o projeto de hospitalização domiciliária, já contávamos, ou já tinha pensado o apoio de um fisioterapeuta. E, neste caso também, de um fisioterapeuta da fala. Obviamente, é, como bem digo, um apoio, não é? Nós temos um contrato com uma entidade externa que ainda não foi reforçado. Pronto, o Hospital de Elvas, desde, se não me engano, novembro a março de novembro de 19 a fevereiro de 2020 funcionou a unidade de hospitalização domiciliária, mas apenas na área da ortopedia, com o qual já havia um convênio com uma empresa, pronto, de fisioterapia externa ao hospital. Nós vamos a tentar retomar esse apoio desde janeiro. E, obviamente, se nós precisamos pontualmente um doente, seja com esclerose múltipla, ou seja, com AVC, precisar de terapia da fala, vamos a tentar articular com a fisioterapia. Nós temos um terapeuta da fala no hospital, de forma de facilitar a ida desse profissional ao domicílio do doente. É o que nós temos planificado. Neste momento, não, mas sim a partir de janeiro de 2021. 2021. Se o Covid não atrapalhar. Se o Covid não atrapalhar, eu espero que não, eu espero que já com o tema da vacinação, isto, mesmo que a princípios de janeiro, provavelmente vamos a ter um pequeno surto, não é? Devido a todas que são reuniões familiares e reuniões das festas, não é? Mas eu espero que já para final de janeiro, princípios de fevereiro, a coisa se estabilize e voltamos pouco a pouco à normalidade, não é? Mas sim, está programado o tema do terapeuta da fala e do fisioterapeuta. Sim, terapeuta ocupacional. Não surgiram mais perguntas. Até agora não surgiram novas perguntas. Eu tenho aqui uma que refere a quando for no futuro, quando a vossa hospitalização domiciliária aumentar o êxito. Vós pretendes abranger outros concelhos, e dar o vosso exemplo a outros distritos? Sim, sim. Sim? Normalmente, eu, pronto, volto a ir ao meu projeto inicial. Como vocês sabem, o problema principal que não somos nós, sino que hoje em dia está a nível de todo o país, é o tema dos recursos humanos. Eu, quando fiz o projeto, tinha planificado para 10 camas, ampliáveis a 15 até final do ano. O que acontece? Obviamente, nós não temos enfermeiros. O fato de não ter enfermeiros nos limita muito a zona que abrange a nossa unidade. Neste momento, nós, em teoria, o que era uma zona de 30 quilómetros e 30 minutos em carro, passou a ser aqui de 15 minutos ou 15 quilómetros. Pronto. Nós abrangimos a zona de Campo Maior e tudo o que é Elvas e pronto, são as freguesias, todo o concello. Que o que nós esperamos com uma segunda equipa? Nós esperamos com uma segunda equipa abrangir já até Arronches, Monforte, todo o que é o norte da nossa área, Soucel. Inclusivamente, nós temos muitos doentes no nosso hospital que não pertencem à unidade local de saúde do Norte Alentejano, sino que pertencem à área de influência de Évora. Nós vemos doentes de Borba, de Landroal, de Vila Viçosa e de Estremoz, que obviamente neste momento, e de fato já nos têm sido sinalizados muitos doentes,
que não temos podido aceitar por causa da distância. Como aceitaríamos esse tipo de doentes? Com uma segunda ou uma terceira equipa. De forma de que as distâncias, você imagina, nós ir a Campo Maior, que são para ir à volta de 15 minutos, ir a Borba, que são mais 20 e tal minutos, desde Elvas, desde a sede, é muito complicado porque neste momento eu tive que tomar a renda do assunto da unidade e neste momento, mesmo que pareça um bocadinho estranho, mas o único médico que está na unidade sou eu. Eu trabalho de segunda a segunda. Estou de prevenção 7 dias por semana. Eu aguantei até agora e vou aguantar dezembro porque quero que isto comece a funcionar. Mas, obviamente, eu não tenho recursos humanos médicos e muito menos de enfermagem. Eu tenho 3 enfermeiros. Quer dizer que se algum fica doente, eu fico sem unidade, não é? E temos pedido e repetido, mas não há recursos humanos, não nos dão enfermeiros. Os 2 ou 3 enfermeiros formaram parte do projeto da hospitalização domiciliária, com o qual estão muito implicados, e estamos a fazer os 4 um sobreesforço, não é? Que não sei até quando vamos a poder aguantar. Por isso, neste momento, nos é impossível ir mais além do que Campo Maior e a última freguesia, que é Terrullen, não é? Mas sim que, ao longo do tempo, com uma segunda viatura, ou uma terceira viatura, ou uma segunda ou uma terceira equipa, nós vamos a tentar abranger mais do que a nossa área de influência, vamos a tentar abranger a área de Évora. Neste momento, eu acho que Évora não tem hospitalização domiciliária, se não me engano, não tem ainda. Fomos os primeiros, fomos os segundos. Santiago do Cacém começou um bocadinho antes que nós, uma semana ou 2. Neste momento, nós somos acho que somos a primeira unidade polivalente. Nós vemos doentes de foro cirúrgico, ortopédico e médico. Somos a primeira que faz isso aqui na zona do Alentejo. Obviamente, aos inícios é muito complicado, mas pouco a pouco e com os números e demais, vamos a tentar que, já digo, aumentar a nossa área de influência. Mas a data de hoje é que não conseguimos ir mais além de Elvas e Campo Maior. Pois também estão na fase inicial, também não... Pois, sim, mas há hospitais que na fase inicial já tinham equipas de 6 e 7 enfermeiros, não é? E nós temos 3, né? Com o qual é muito, muito complicado. É muito complicado. Que se vocês conhecem enfermeiros que queiram vir a trabalhar conosco. Obrigada. Aqui Santarém, Elvas, era só um bocadinho a conduzir. Realmente é assim, eu sempre estive lá dentro do hospital, não é? Eu sou um internista de hospital, me formei no hospital, tenho estado no hospital e ao início, quando fiz o projeto, estava um bocadinho, temoroso, não sabia muito bem o que ia acontecer, não? Porque eu também, já digo, sou mais do hospital, eu por acaso, como você disse ao início, eu dirijo um serviço e dirijo 3 unidades funcionais, com o qual o fato de eu estar agora numa hospitalização domiciliária é porque deleguei em pessoas da minha equipa porque era impossível levar tudo para a frente, não é? E eu achava que me tinha que dar o 120% pela unidade de hospitalização domiciliária, porque senão de outra forma não tivesse começado. E achava que era para começar. E posso dizer uma coisa, que levo praticamente 20 dias de atividade e hoje em dia gosto tanto que provavelmente não volte ao internamento, eu fico com a hospitalização domiciliária, porque a satisfação dos utentes, o que eu vejo na satisfação dos utentes, a relação com as famílias e demais, não é uma coisa que se vê num hospital. Acredite o que eu digo, porque é outro mundo diferente e os doentes e familiares estão muito, muito, muito agradecidos. O ambiente, vais lá a trabalhar com muito gosto e realmente vale a pena, é muito enriquecedor. Então o professor doutor vai estar sempre de férias? Eu estou sem férias, sim. Não, vai estar sempre de férias, se está a trabalhar. Por gosto, vai ser... Não, a sério, não, por gosto. Veja lá, por exemplo,
Eu hoje fui lá trabalhar às 8, sábado, saí agora, estou de prevenção, amanhã volto, porque acho que temos que ir todos os dias e estamos a dar uma assistência como no domicílio a outras unidades que vão 2 ou 3 vezes por semana. Eu acho que se estamos a vender uma coisa que é igual que o hospital, temos que ver os doentes a diário, não podemos ver os doentes 2 vezes por semana, porque então não é o hospital em casa do doente. Ya digo, até o momento, não sei até quanto aguantaré, não é? Espero contar com apoios, pelo menos nos fins de semana de colegas, de fato, já tenho assim falado com alguns fins de semana, mas de momento não me importo, não me importo, é tão gratificante que não me importo. Já digo, de momento, não é? De momento. É como cá em Portugal nós temos um ditado de quem corre por gosto não cansa. Exatamente, Portanto... sim, pronto. Pois, e de fato era para nós ter começado antes, mas infelizmente o vírus, não é? Resolveu apañarme, com o qual tivemos que atrasar, como sou o único, pois então tivemos que atrasar o início da atividade devido ao Covid-19. Muito obrigada pela sua participação. Não lhe quero roubar mais tempo do seu tempo de prevenção e muito obrigada pelo seu testemunho e muito boa sorte. E lhe desejar muito boa sorte também pelo seu projeto. Tem tudo para dar certo e tudo para ter êxito. É preciso ter paciência, muita paciência. Mas vai tudo correr bem. Nada, obrigado eu e obrigado pelo convite, por estar aqui presente. E, de fato, eu gostava e, de fato, vou tentar estar o máximo tempo possível aqui com vocês, está bem? Por se surge algum tema, alguma pergunta, qualquer coisa, tá? Obrigada, muito obrigada. Nada. Vou-vos apresentar a enfermeira Wanda Catita. Não sei se estão a ouvir. Estão a ver? Pronto. Sim. Compartilhar a enfermeira Wanda. A enfermeira Wanda é uma espetacular enfermeira, claro, que exerce funções de enfermagem no Hospital de Dia na Unidade Local de Saúde de Baixo Alentejo, nomeadamente no Hospital José Joaquim Fernandes. Certo? Certo. Neste Hospital de Dia, a enfermeira Wanda Catita, ela cuida de doentes de várias patologias, maioritariamente oncológicas, e também algumas de esclerose múltipla. E também tenho perguntas para a enfermeira e também tenho perguntas também para a enfermeira. Esta é a minha gatinha invasora, é impossível eu conseguir. Ela gosta muito de computador. E também iremos ter a senhora enfermeira Silvina Feliciano, outra ser humano fantástico, que exerce funções... Sim. Que exerce funções no Hospital de Santo André, em Lisboa, certo? Em Leiria. Ai, meu Deus, em Leiria. Tem pós-graduação em esclerose múltipla, exerce funções também no Centro Hospitalar de Leiria, faz consultas de enfermagem 2 vezes por semana e cuida e apoia doentes portadores de esclerose múltipla desde o início até iniciarem as terapias modificadoras da doença e é um elemento-chave para estes doentes quando iniciam uma terapêutica nova para uma doença também nova para eles. Bem-vindas as duas. Obrigada. De nada. E tenho perguntas para vós. Ok. Primeiro, vamos começar com a enfermeira Wanda. Eu gostaria de saber, gostaria de ter conhecimento acerca da sua função, acerca do seu serviço, como quando entra em contato com os doentes com esclerose múltipla, o que é que consegue observar neles? Estão ansiosos? Não? São doentes que são bastante colaborantes? Não são? Que têm muitas dúvidas? Ok, então vamos lá. Primeiro a apresentação minha, sou realmente a Wanda, tive 12 anos a trabalhar no serviço de cirurgia e agora estou há novamente 12 anos a trabalhar no Hospital de Dia
que tem duas vertentes. Tem a parte de oncologia, como disse bem, é maioritariamente o que nós tratamos, são doentes oncológicos, mas depois temos o Hospital de Dia Polivalente, que tem, pronto, onde vão doentes de outras valências, entre as quais doentes com esclerose múltipla. No nosso Hospital de Beja, nós não temos serviço de neurologia, temos apenas um neurologista, portanto, no hospital inteiro, que é o Dr. Costa Guerra, por onde são encaminhados os doentes e que são seguidos em consulta. Pronto, este é o nosso apoio hospitalar, é só este. Não há serviço de internamento específico. Os doentes que necessitem ser internados são internados no serviço de medicina ou transferidos para outras unidades, se assim for necessário. Relativamente ao hospital de dia, como já disse, dividido nesses dois setores, aquilo a que nós chamamos o hospital de dia polivalente é onde nós estamos com os doentes da esclerose múltipla, portanto, onde vêm os doentes de neurologia. Nós, no Hospital Dia, não temos a valência de neurologia, os doentes são atribuídos à valência de imunohemoterapia e a responsabilidade deles, enquanto vêm fazer os seus tratamentos, é do Dr. Guerra, portanto, do neurologista que temos no hospital. Em termos de enfermagem, nós temos dois focos principais da ação. A primeira fase o primeiro foco é ainda na fase de diagnóstico, onde os doentes vêm da consulta ou no próprio dia ou previamente marcados, que é o que acontece com mais frequência, e vêm fazer então a punção lombar. Portanto, o doente ainda não tem o diagnóstico, o médico poderá estar desconfiado, ter outras, e vem ainda para fazer a punção lombar. Portanto, essa é a primeira fase em que nós acompanhamos. Nessa altura acompanhamos, é uma fase de incertezas, de muitas perguntas, de muito medo, mas na altura acho que os doentes ainda estão focados no exame em si. Portanto, eles não têm ainda noção de nada, ainda provavelmente não lhes foi dito pouco, ou foi-lhes dito muito pouco sobre a doença, mas nessa altura ainda estão no exame em si. Punção lombar é aquilo que os preocupa. Nós colaboramos na realização desse exame e fazemos todos os ensinos necessários. Depois, o foco da ação é quando o doente já tem ou uma hipótese de diagnóstico ou efetivamente já está diagnosticado a esclerose múltipla, e então vem ao hospital de dia. Alguns dos doentes vêm apenas fazer ensinos sobre a administração de fármacos que depois irão fazer em ambulatório. Nós fazemos a fase inicial, a apresentação do produto, fazemos a primeira administração e fazemos o ensino necessário ao doente e família. E aquilo que nós mais fazemos é a administração de fármacos e monitorização de doentes crónicos ou em fases de agudização da doença. Pronto, isto é aquilo que nós normalmente fazemos no Hospital de Dia. Não sei se quer fazer mais alguma pergunta relativamente a isto. Uma pergunta. Tem os doentes, quando faz os ensinos acerca da medicação e das terapêuticas, e eles ficam assim, aptos para conseguir, aptos não, ficam responsáveis pela doença, eles aceitam a doença ou continua aquela fase de revolta e negação? Vamos lá ver uma coisa. Tudo depende da fase em que os doentes nos chegam lá, do que é que já passaram anteriormente, e nós muitas vezes não temos conhecimento se o doente teve apenas uma consulta, já veio de um outro hospital onde lhe foram feitas as explicações. Portanto, nessa fase de ensino, eu vou lhe dizer, por exemplo, esta semana, houve um casal inglês que vem da consulta do Dr. Guerra, sem dizer uma palavra em português, para iniciar uma medicação subcutânea, que nós tivemos que fazer o ensino. Portanto, eu não tive a oportunidade, eu estava realmente escalada para o Hospital Dia nesse dia, não tive a oportunidade, nem tive inglês suficiente para
poder dizer o que é que estava a sentir, como é que vinha. Sei que a senhora já vinha de cadeira de rodas, portanto, ao vir de cadeira de rodas, com certeza não é uma situação nova para ela, não é? Portanto, já deveria ter. Já vem numa fase em que se calhar até já fez outra medicação, portanto, tudo depende de como é que as pessoas nos chegam ao pé. Naquele momento que chegou lá aquele doente, juntamente com não sei quantos doentes mais que eu tinha para fazer outros tratamentos, eu tinha ali um tempo limitado para lhes fazer o ensino daquele do medicamento, de como é que ia ser, qual era a dúvida, portanto aquela situação foi só aquela administração, como é que ia ser, portanto sem grandes oportunidades, além da barreira da língua neste caso, não é, mas sem grandes oportunidades de fazer outras, qualquer outro tipo de conversa. Isso acontece-nos mais nos doentes crónicos, que nós sim, esses conhecemos muito melhor, conhecemos bem, temos um contacto mensal, mais ou menos, com todos os doentes, nós temos vários doentes, infelizmente, lá connosco, que conhecemos há vários anos, temos acompanhado, pronto, toda a evolução deles, e aí sim, aí é que eu noto uma grande falta de conhecimentos, que é aquilo que eu lhe iria dizer numa outra fase da conversa, mas lhe posso dizer já que o grande problema que nós temos no nosso serviço é a falta de formação das pessoas que lá trabalham. Nós não temos, como disse, serviço de neurologia, não temos nenhuma formação específica para essa área, muito menos para a esclerose múltipla. O nosso conhecimento é uma coisa muito básica e acompanhamos doentes anos a fazer a medicação. Nós conseguimos saber coisas da vida deles, nós conseguimos ver como é que eles vêm no modo de andar, como estão piores, na forma, pronto, todas essas coisas, na face, expressões de face, nós conseguimos ver, vem deprimido, não vem deprimido, quer falar, pronto, mas é tudo é um conhecimento, nós temos muita falta de formação para poder lidar com estes doentes. Nós no serviço e qualquer pessoa no hospital, não existe, nós não temos formação para isto. O facto, talvez, de não existir o dito serviço de neurologia faz com que isto possa acontecer. Não sei. Infelizmente é assim, não é? Temos que falar com os laboratórios e com os delegados de informação médica para virem ao vosso hospital fazer formação. Eu falo aqui, que Santarém nós temos muitos, aparecem muitos delegados, Eles vêm delegados, sim, na altura em que vêm fazer as formações da medicação, da administração das medicações. Nós fazemos vários medicamentos e nessas alturas, sim, vêm fazer, mas é uma coisa específica, não temos a formação da doença, de toda a evolução da doença. Eu, em toda a minha conversa, aquilo que lhe posso dizer, que aquilo que a gente sente mais falta é de nós podermos nós conseguirmos ajudar aquelas pessoas além da simples administração de um medicamento. Não temos formação para isso. Nós, no nosso serviço, não temos formação para isso. Qualquer coisa. Pode ser que o que é que pensa daqui a 2 anos? Como estará como irá ser a sua evolução no seu local de trabalho? Será que aí os responsáveis vão olhar para vós e vão envolver-vos em informações acerca da doença e vão-se aperceber que, afinal, estes seres humanos extraordinários precisam de mais, precisam de que... Eu não sei qual é que é a guerra, entre aspas, a luta que o Dr. Guerra, nosso neurologista, possa ter a nível do hospital. Acredito que ele também queira ter um serviço melhor, quer a nível de internamento, quer de apoio. Eu acredito que ele lute por isso. Nós não lhe sei falar disso. Falo-lhe, como lhe digo, aquilo que mais nos custa, enquanto enfermeiros no nosso serviço, é o apoio psicológico e emocional que os nossos doentes não têm em qualquer fase de um doente que nos apareça. Nós não têm apoio emocional e psicológico e nós não temos formação, como lhe tenho vindo a dizer, para lhe dar. Eu podia-lhe, e é mais fácil para mim às vezes até falar em situações que nos deixam mágoa, nós depois conversamos umas com as outras, mas 2 casos diferentes, se me deixar e me permitir, eu dou-lhe o exemplo de uma menina de 18 anos,
não sei se tem um ano, talvez um ano e tal, esta situação, uma menina que o Dr. Guerra liga da consulta e diz, olha, tenho aqui uma menina numa situação que necessita de fazer corticoterapia neste momento, vou enviar para aí, portanto ainda não tínhamos o Covid, neste momento ainda se podia fazer isso, hoje em dia já tinha que ter sido testada e portanto demoraria mais. Portanto, ela vem da consulta e foi acompanhada pelo pai e foi-lhe diagnosticado esclerose múltipla, 18 anos. À chegada dela ao serviço, um turbilhão de sentimentos por várias partes, a parte dela, a parte do pai, inclusive a minha, talvez a minha, eu acho que também é importante pela impotência que eu senti para a poder ajudar. O pai, de alguma forma mais realista, muito calado, uma expressão de medo, sentia-se que havia muita pergunta que ele queria fazer, mas que não fazia porque estava na presença da filha. Ela sentada num cadeirão, eu a puncioná-la, a pôr-lhe um soro, com um sorriso, pouco mais do que isto, pergunta dela para mim, mas isto eu agora vou engordar por causa destes medicamentos? Portanto, completamente a leste de tudo. E eu a pensar, a sentir-me completamente impotente, porque não era capaz de desenvolver uma conversa que no momento até tinha tido a oportunidade de lhe querer explicar alguma coisa, mas ela também estava na fase, ainda foi a primeira vez que falaram sobre a doença, foi tudo isso. Eu não tenho formação, não me sinto capaz de lhe dar o apoio que aquele pai precisaria, de lhe tentar começar a falar uma conversa, não sinto que tenha formação para isso. Isto é um doente agudo acabado de chegar, 18 anos. Temos situações de doentes crónicos. Os nossos doentes com quem nós temos uma relação fantástica, não sei se acontece, mas em hospital de dia acontece isto, eles vão regularmente ao nosso serviço, eles sabem de nós e nós sabemos deles. Nós sabemos da vida deles, nós sabemos da vida de que é casado, tem filhos, que agora que durante a noite urina mais ou que não sei quantos, temos situações engraçadas, que é, por exemplo, a necessidade deles nos expressarem quando chegam, que tenham uma vida perfeitamente normal. Temos uma rapariga, por exemplo, de 40 anos, que eles são 5 a fazer, estes 5 que eu me estou a lembrar, estão 5 a fazer no mesmo dia o tratamento. Essa rapariga com 40 e qualquer coisa de anos, com imensa dificuldade na mobilização, com tudo isso, chega-se... É raro o dia que ela não fala da relação sexual dela e do marido para, de alguma forma, para mostrar, não sei se a mim, não sei se ao Dr. Guerra, que está normalmente presente, pelo menos no início dos tratamentos, aos próprios outros colegas, que a vida dela é normal, que tudo é... Portanto, e o que é que eu faço nessa situação? Que tipo de abordagem é que eu tenho? Eu não tenho formação para isto. Este é o nosso maior problema. Das colegas que estão, nós estamos todas, nós rodamos, não sou só eu que estou no hospital de dia, estou mais vezes, daí o facto da minha chefe me ter pedido para vir fazer esta apresentação, mas todas nós rodamos e nenhuma de nós tem uma formação para isso. Estamos completamente abertas a ter, porque gostamos imenso deles, temos uma relação fantástica com eles e queríamos muito poder ajudá-los nas várias fases que eles vão passando. Sim, porque a vontade está com os profissionais de saúde agora. Nós temos muita. Temos imensa. Nós temos imensa. Exato, e o apoio que os doentes tanto precisam, também estão a fazê-lo, porque estão a fazê-lo que a enfermeira acabou de dizer que todos os meses... Eles esperam muita coisa de nós que nós às vezes não lhes conseguimos dar. Eu acho que sim, eles esperam o nosso sorriso, mas também às vezes esperavam que eu lhe dissesse que agora já não consigo andar não sei quanto, agora esta vez já venho de canadianas, no final já... E a gente foge um bocadinho porque não conseguimos, nem a parte de doença e o apoio emocional que é preciso. Nós não temos um psicólogo, nós não temos um enfermeiro especialista para poder dar apoio, não temos. Portanto, a nossa realidade é esta, é a nossa boa vontade. É a nossa boa vontade, só. Ok, é isto. Obrigada. Não sei, eu
Se me quiserem pôr a falar, venham-me a falar à vontade, fazem umas perguntas todas, porque eu adoro estar com eles. Não sei se em termos de futuro, ou pelo menos nos próximos tempos, não acho que vá haver uma grande melhoria. Não se prevê, portanto, não se prevê que haja local específico para os doentes serem internados, não me parece. Antes, pelo contrário, havia umas 3 camas que eram atribuídas, isto em termos de internamento, eram atribuídas, poderia ser para a neurologia, mas que agora está tudo transformado em medicina, portanto não há mesmo um sítio para internar especificamente ninguém. O que posso dizer é que em termos de futuro, para nós, equipa de Hospital Dia, e agora sim falo por todas as colegas de certeza absoluta, temos imensa vontade, estamos dispostas a fazer formação para tudo o que for necessário e pronto, estamos disponíveis para eles, porque temos uma relação fantástica com eles. Muito bom. Fica assinalado aqui no Congresso que vocês têm uma necessidade urgente de mais formação, de mais investimento na esclerose aí na vossa área geográfica. Completamente. Só um médico para dar apoio, ele não nos consegue dar apoio a nós, nem para falarmos sobre a doença, nem para... Não consegue, é impossível. Portanto, precisamos essencialmente de formação. Vontade nós temos muita. Que fica assinalado neste Congresso. Ok. Existe uma vontade urgente de evoluírem. Exatamente. Obrigada pelo seu testemunho. Nada. Foi um prazer. A palavra à enfermeira Silvina Feliciano. Olá. Eu estou cheia de problemas. Então. Olha, é assim, não tenho câmera, não está ativada, não consigo ativá-la. Portanto, vou ter que levar com a minha cara aí, quietinha, no ecrã, só, mais nada. Pronto. Então, fez a minha apresentação. Então, eu tenho umas coisinhas a acrescentar. Portanto, faço consulta de enfermagem de esclerose múltipla, 2 dias por semana, que disse há bocadinho. Neste momento, tenho uma consulta aberta todos os dias. Além desses 2 dias que já tinha, passei a ter uma consulta aberta todos os dias. Faço também consulta de urologia, o que favorece um bocado, visto aos doentes, nós sabemos, os doentes de esclerose múltipla, terem múltiplos problemas em termos de alterações vesicais, disfunção erétil, as disfunções sexuais, o que é ali uma linha paralela que me ajuda nesse campo. E também iniciei o mestrado que estou a fazer neste momento, em enfermagem em saúde comunitária, mas na vertente da saúde familiar. E achei extremamente importante para a relação e para as consultas que tenho com estes utentes. Agora vou-me inserir no contexto lá do nosso serviço de neurologia. Nós temos uma consulta de neurologia, temos 4 neurologistas, sou a enfermeira de neurologia, da consulta, temos um internamento com cerca de 10 camas, neste momento, devido à situação Covid, o número de camas diminuiu ligeiramente. Temos uma neuropsicóloga lá no serviço de neurologia. Portanto, e temos os nossos doentes que necessitam fazer tratamento em hospital-dia. Nós não temos um hospital-dia de neurologia, temos um hospital-dia também polivalente, onde os nossos doentes que necessitam de fazer tratamento vão fazer o hospital polivalente. Portanto, em termos de consulta da enfermagem, como é que nós funcionamos? É assim. O doente, normalmente, o diagnóstico é feito em internamento. O doente é internado, faz todos os exames complementares de diagnóstico no internamento, muitas vezes sai do internamento já com o diagnóstico realizado, outras vezes já exames complementares que demoram mais tempo ou têm marcação posterior e são feitos posteriormente, ainda não sai com diagnóstico conclusivo. Depois tem uma consulta posterior de neurologia. Na consulta quando é feito o diagnóstico de enfermagem de esclerose múltipla,
Depois eu tenho conhecimento quando é feito esse diagnóstico e há uma coisa que impera, ou seja, nunca faço uma consulta de enfermagem no dia que é feito o diagnóstico de esclerose múltipla. O doente naquele dia leva muita informação e tudo aquilo que eu dissesse ele não iria ouvir, tudo entraria ali em stress e não iria ouvir. Marco depois uma consulta posterior, normalmente é para a mesma semana, para a semana a seguir, uma consulta onde vem o doente, porque ele às vezes vem sozinho à consulta, onde vem o doente e a família, ou vem como ele quer, vem sozinho, tudo depende da vontade dele. Nesta consulta eu falo com o doente, primeiro pergunto ao doente tudo aquilo que ele sabe sobre a esclerose múltipla, é dada a informação para não andar a pesquisar na net, porque nós sabemos como é as pesquisas na net. Dou-lhe toda a informação que ele precisa. Primeiro pergunto na realidade o que é que ele entende de esclerose, o que é que ele percebe, a percepção, em termos de evolução, que agora não era como há 25 anos, porque nessa altura não havia terapêutica, a evolução agora é completamente diferente. Vejo quando o médico já prescreveu terapêutica modificadora da doença, nessa altura falamos um bocadinho sobre a medicação que ele poderá vir a fazer, falamos sobre a família, o ambiente familiar onde ele está inserido, a possibilidade toda de vir a fazer a terapêutica. E o doente, pronto, depois vai para casa. Quando é prescrita a terapêutica, nós temos ali um elo de ligação. Eu tenho uma ligação com a farmácia. A farmácia, quando tem a terapêutica, contacta comigo e depois eu contacto com o doente, que é para o doente iniciar a medicação. O doente vai ter comigo, eu contacto o doente, marco, depois o doente, faço todo o ensino que é necessário em relação aos injetores ou à terapêutica que ele vai iniciar, mesmo que seja oral. E é lá na consulta que eu faço com ele que é explicado. Depois do doente ir embora, uma semana depois, eu ligo para o doente, faço uma chamada de contacto para ver qual é, em termos de sintomatologia, o que é que ele sentiu, o que não sentiu e como é que vai a evolução. Marco uma consulta de follow-up um mês após, em que o doente vem à consulta novamente para avaliar toda a situação. Normalmente em termos dos injetáveis tento perceber realmente se houve um compromisso em termos de gestão terapêutica, avaliando às vezes, peço para eu mostrar como é que está os sítios das picadas, como sentiu, e assim depois faço essa evolução. Também faço a colheita de sangue para análise de todos os doentes da consulta de neurologia, que é um momento em que eu aproveito também para conversar alguma coisa com eles, tirar alguma dúvida que eles tenham nesse momento. Quando os doentes têm tratamento em hospital de dia, que vão fazer terapêutica, nomeadamente, eu vou aqui dizer o nome comercial, um genérico do medicamento que eles fazem, quando fazem natalizumab em hospital de dia, quando têm que fazer aquela colheita semestralmente da pesquisa de vírus JC, sou eu que colho. Funciona o doente já vai funcionar para o hospital dia, é menos uma função que o doente tem que realizar. Temos também na consulta uma reunião quinzenal com o enfermeiro, que sou eu, com o farmacêutico e com os neurologistas, onde há discussão de casos clínicos e de terapêutica instituída. Temos algumas situações de toma assistida, temos doentes que vão fazer determinado tipo de terapêutica e devido ao custo elevado da terapêutica, doentes que nós não confiamos e vão lá e vão fazer a terapêutica comigo. Sou eu que lhes dou a terapêutica. Também isso é feito porque também é um número restrito de dias em que se tem que fazer isso. E aí faz-se mesmo toma assistida. E assim funciona a minha consulta. Não sei se quer fazer alguma questão, Nélia.
na sua opinião, como é que poderia melhorar o seu serviço já tão bom? Qual era... Aí é que é. Não é tão bom, é bom, é bom. É bom. É bom, o hospital não é assim que se faz. O que eu considero era assim, era o hospital de dia de neurologia ser diferenciado do hospital polivalente. É porquê? O nosso hospital polivalente é um hospital que não tem divisórios, ou seja, é uma sala ampla, onde estão todos os tipos de doentes. Os doentes oncológicos e não oncológicos, não é? E eu acho que para um doente, aquela visão não é boa, para ninguém, não é? E o facto de ser a mesma enfermeira a tratar dos seus doentes que já conhece há muito tempo e ter um sítio próprio, em hospital de dia, um hospital de dia de neurologia para tratar só os doentes de neurologia, visto que, ao contrário da Wanda, os nossos doentes são internados e lá é que eles fazem todas as funções lombares, todos os outros exames complementares de diagnóstico. E para nós, o hospital de dia seria só para a administração terapêutica, o que seria bom, juntando aqui esta parte, e seria um apoio contínuo do enfermeiro da parte da esclerose múltipla. Agora surgiu uma dúvida. Então, senhora enfermeira, e nas suas férias, caso ocorra um evento, um doente com um surto e é necessário fazer terapêutica de prednisolona e a enfermeira está de férias? Não, porque se for preciso fazer metilprednisolona, ele faz em hospital dia. Hospital dia. Sim, mas não irá ter a vigilância, o mesmo cuidado que a senhora enfermeira presta. Não, seja, todos os doentes que fazem terapêutica, modificador da doença que seja necessário, hospital dia, ou megadoses, é feita em hospital dia. Há uma colega no hospital dia que também fez o curso de pós-graduação de esclerose múltipla. No entanto, não exerce, mas está lá presente. Mas, quando eu estou de férias, eu não tenho atividade nenhuma no hospital dia. O hospital dia até é diferente, numa área diferente da consulta. É num piso até diferente. A única coisa que interfere nas minhas férias, normalmente, é quando algum doente tem que iniciar terapêutica. Pronto. Mas eu já tenho há uma colega que está capacitada para essa situação. Mas não é enfermeira. É enfermeira. Mas não é a senhora enfermeira. Pois, não sou eu. Mas por norma, eu nunca estou mais de 2 semanas fora do serviço. E por norma, normalmente, eles só começam comigo. Então, diga-me a sua opinião, a sua perspectiva. Daqui a 2 anos, como é que será o futuro? Irá não estar só nessa luta, que vai trabalhar em parceria com outra colega? Essa colega já está em parceria comigo há algum tempo. Ou seja, é assim, ela não fez formação, ou seja, ela diz que a formação que fez foi comigo, pronto. Ela foi comigo, isto quer dizer, ela esteve presente em algumas entrevistas que eu fiz, em várias consultas, como observadora, pesquisou muito, leu muito e pronto, e no fundo já está preparada, sabe trabalhar com todos os injetores, com todos os autoinjetores, pronto, e conhece a terapêutica, pronto, e a colega está preparada no fundo para essa parte. Não há alguma eventualidade de eu poder, ninguém é insubstituível.
E tendo esse meio, temos que ter sempre alguém que nos salve, não é? Sim. Pronto. Em relação àquilo da questão que vinha em relação aos anos vindouros, eu apoiei um bocado agora na saúde 4.0, que é o tema, não é? O tema do Congresso. Primeiro que nós estamos numa situação em que não é uma situação imprevisível em relação ao futuro. Nós sabemos que vêm as vacinas, não sabemos o modo ainda como é que elas vão atuar, por causa desta situação do Covid, o que coloca muitas restrições aos utentes. Os utentes têm muito medo. E então, para mim isto no futuro seria a centralização dos cuidados. Ou seja, deveria haver uma interação entre neurologista, enfermeiro de esclerose e enfermeiro da saúde comunitária. Haver esta interligação, que é possível, visto que na maior parte de todas as unidades já existe o S-Clínico, onde nós escrevemos todas as nossas intervenções e em qualquer sítio, hospital, centro de saúde, nós podemos ter acesso a essas intervenções ao utente. E sim, é tudo centralizado no doente, o doente-utente, seria tudo centralizado no mesmo. Haveria assim uma continuidade de cuidados. Eu poderia, por exemplo, faltaria aqui, que é um elo, que seria um elo muito importante para o doente, mas que é muito difícil, que seria a farmácia da comunidade. É o elo mais difícil de nós conseguirmos. A farmácia da comunidade é quase impossível nós conseguirmos, por causa dos custos. E os custos aqui, isto implica muitos custos, porque teria que estar envolvida a farmácia hospitalar e a farmácia da comunidade. E depois seria a conservação do medicamento. Seria feita como é que ela era feita. Mas nesse campo seria centralizado aí os cuidados de enfermagem. Seria médico hospital, neurologista, enfermeira da saúde comunitária, o centro de saúde, a farmácia e o indivíduo naquela comunidade. Seria ali o indivíduo o centro dos cuidados. Que é isso que se pretende com a saúde 4.0. É o indivíduo o centro dos cuidados. Segundo diz isto eu vou ler aqui só um bocadinho que eu vi de um autor, de um professor, é o professor Dr. Bertalan, diz que se deve colocar o utente que se deve colocar o utente quando ainda não está doente, no centro dos cuidados de saúde. Segundo ele define 5 características essenciais para os cuidados de saúde. Deve ser personalizado, humanístico, acessível, preventivo e aumentado. Ou seja, é isto que nós pretendemos com o nosso doente, que neste caso já está doente, não é? Mas centralizá-lo nos cuidados. É isto que eu tenho a dizer. É uma decisão e uma frase muito complexa, mas ao mesmo tempo muito simples, porque só falta a vontade de... Exato. Sim. Enquanto que com a enfermeira Wanda Catita, vontade existe a esbanjar, agora com a enfermeira Silvina, a vontade de quem deveria ter não estão a esbanjar. Vamos esperar, vamos ter esperança. Vamos ter esperança no futuro.
No futuro, Vamos centralizar o paciente os cuidados no paciente. exatamente. Exatamente. Eu penso que aqui, quando o Dr. Guan esteve a falar, a hospitalização domiciliária tem um grande papel nesta parte. Não é vista ainda e acho que pode ser explorado. Pode ser explorado. Porque nós temos, por exemplo, os utentes que fazem as megadoses. Têm que se deslocar 5 dias consecutivos ao hospital para fazer normalmente as megadoses. E a hospitalização domiciliária é muito importante nessa área, porque nós no hospital aqui em Leiria também temos hospitalização domiciliária. E deslocam-se à casa do utente, às vezes, para fazer um antibiótico 2 ou 3 vezes, 2 vezes por dia, às vezes. E eu acho que um doente no seu ambiente familiar, devido à conjuntura atual e posteriormente às suas dificuldades de locomoção, as IDSS elevadas que eles têm, por exemplo, se tiver que fazer uma megadose em ambulatório, é muito melhor do que se ter de deslocar a um hospital dia. Em termos de gestão de recursos, seria muito melhor. E acho que aqui a hospitalização domiciliária é muito importante. Também tenho essa opinião. Uhum. Pronto. Infelizmente, vou ter que terminar. Já aqui tenho o Master a informar-me que vamos ter que terminar daqui a poucos minutos. Foi um grande gosto da minha parte assistir às vossas apresentações. Obrigada. Eu não agradeci no início, mas queria agradecer a quem não conheço, que é a Susana Mata, que me convidou. Quero agradecer-lhe. Quero agradecer à Anélia, como moderadora, e à banda, que também não conhecia. Eu a banda acho que já a conheço, acho que já vi de outras bandas, de outros lados. O Dr. Guan, também não conhecia, e que foi um prazer estar aqui convosco. Tenho pena não conseguir ter partilhado, mas já hoje tive aulas todo dia e não consegui partilhar a tela. Tudo bem. Muito obrigada. 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 E obrigada também. Foi um gosto. Foi um gosto. Muito obrigada pela a vossa exposição da vossa realidade, que é tão diferente do tão diferente do meu até parece trabalho. Que estamos em países diferentes. É isso mesmo. Parece que estamos muito. A diferença é haver um serviço ou não existência do serviço. Nós não temos serviço de neurologia e aí vai a grande diferença. Exato. Eu acho. E também muito obrigado ao Dr. Urbano por expor o seu projeto inicial, que tem tudo para dar certo. Boa sorte. E muito boa sorte e vai tudo correr bem. Muito obrigado. Muito obrigado e um grande gosto por permitir ser a vossa moderadora e por ter conhecimento das vossas experiências. Obrigada por ter conhecido. Obrigada a todos. Deus, obrigada. Obrigada. Natal. Obrigada, igualmente. Obrigada. Boas festas. Deus.